Fala galera, e hoje nesse vídeo vamos falar sobre a maldição da Copa do Brasil. Mas como assim, tá? Como é que funciona essa Copa do Brasil? Eu nunca vi entender essa maldição. Não, literalmente é uma maldição que tipo assim, que eu penso na minha cabeça que pode ser uma maldição, entendeu? Por vários times que gostaram da Copa do Brasil, é, é, anos após, entendeu? Ou no próximo ano, tendo tipo assim, quedas ou um ano muito horrível, entendeu? E obviamente não é todos os times, mas muitos desses times meio que acontece, entendeu? Coisas que eu vou falar aqui agora, entendeu? Começando em 2001, onde o Grêmio foi pela quarta vez campeão da Copa do Brasil. E o Grêmio, entendeu? Tava vindo, tipo assim, até bem, entendeu? E tava até chegando perto do centenário e tal. E então já sabe, entendeu? Que tem time, entendeu? Que quando chegam perto do centenário, meio que é bizarro que o time meio que não consegue engatar, entendeu? E não é tão lembrado. E tem cenários até horríveis, entendeu? E com muitos times grandes, entendeu? E fortes, entendeu? O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 2001. Só que literalmente depois de 3 anos, depois de 2003, lá no ano de 2004, literalmente o time do Grêmio foi pela segunda vez rebaixado do Campeonato Brasileiro. E no 2005 literalmente teve um jogo que até de Grêmio e Náutico, onde o Grêmio podia, se o Grêmio ganhasse, né, ia levantar a taça, entendeu? Ia ganhar a taça, né, da segunda divisão, entendeu? Da Série B, ter acesso, entendeu? E subir de volta pra Série A. Mas ia ser na casa do Náutico, né, e tal, né? O jogo foi uma batalha dos aflitos. E muito provavelmente se o Grêmio não ganhasse esse jogo, eles podiam literalmente decretar falência, ou seja, se continuasse na Série B, eles podiam literalmente decretar falência, cara. Você vê o nível, entendeu? De um centenário, entendeu? Chegar perto, mas e foi muito perto depois de ter conquistado essa Copa do Brasil, entendeu? Ou seja, é meio bizarro, entendeu? Mas calma, deve ficar até pior. Literalmente, entendeu? Tava sem dinheiro, entendeu? Estavam literalmente, né, perto da falência, então na Série B. E se não fosse esse jogo, cara, se não fosse também essa vitória, cara, que literalmente, né, tinha 7 jogadores, velho, do Grêmio em campo. 7 jogadores. Porque 3 expulsos do Grêmio e do Náutico, velho. Teve uma confusão generalizada, cara. Em um gol, mano, de um jogador que, mano, literalmente se aquele gol se aquele cara não tivesse feito aquele gol, mano, muito provavelmente o Grêmio podia, tipo assim, continuar a segunda divisão ou alguma coisa assim, entendeu? Com a diferença de vitória de outros times, ou empate, sei lá, velho. E se o Grêmio não ganhasse, literalmente, né, cara, seria muito difícil, né, pro Grêmio. Mas eles ganharam, entendeu? E voltaram pra segunda divisão. E depois vai baixar dos 2021, mas mas eles estão pra lá, né? Agora nós vamos para 2007, onde o Fluminense foi pela primeira vez campeão da Copa do Brasil. E até hoje, né, é o segundo único título conquistado. Já no ano de 2008, né, por terem conquistado a Copa do Brasil, foram para a Libertadores. E foram vice da Libertadores pela primeira vez. E foi muito doloroso, porque perdendo para ele D1. Literalmente, né, até hoje, é o único time, o time com a pior campanha da história da Libertadores. Entendeu? Aonde, entendeu, na cara deles, entendeu? Foi 4-2 no Maracanã. O Fluminense fez 3-1 com o hat-trick do Thiago Neves, o único jogador na história a fazer o hat-trick numa final de Libertadores. E nos pênaltis, né, de uma forma dolorosa, o Fluminense perde a Libertadores em pleno Maracanã, cara. Foi muito triste. E já começa por aí, mas né, a ver se tá, o título foi quase, beleza. Depois do ano 2009, que o Fluminense começou, né, aquele brasileirão e tal, em um certo momento eles tinham 99% de chance de ser rebaixados. É isso mesmo, cara. E a partir de uma tal rodada que eu não me lembro qual, entendeu? O Fluminense engatou em mais de 7, 8 vitórias seguidas, entendeu? E conseguiram se livrar no rebaixamento na última rodada, empatando com o Curitiba no Couto Pereira. E tipo, tipo assim, como é que fala? E foi tipo assim, o ano centenário do Coxa, velho. Entendeu? E eles foram rebaixados na última rodada. O Fluminense empatando com o Curitiba, velho. Na casa dos caras. E os caras são rebaixados. Mano, foi sério, meu Deus do céu. O Fluminense se livrando, velho, do rebaixamento. Enquanto isso, né? Enquanto eu tava comemorando, entendeu?
o livramento, entendeu? Tipo assim, de não serem rebaixados, entendeu? Então vendo o Flamengo, entendeu? Ser campeão brasileiro, velho. Com a menor pontuação da história do Brasil de pontos corridos até hoje, entendeu? A menor pontuação, que foi de 67 pontos. 6-7, entendeu? O Flamengo começou a liderar a partida, 37ª rodada, e também liderou a última. E por isso foi foi campeão, entendeu? Então, cara, você vê o nível, né, mano? Muito por isso, né, depois de 2 anos ser campeão da Copa do Brasil, né? E agora vamos falar do Vasco, que aí também é um dos mais tristes, né? O Vasco ganhou a Copa do Brasil lá em 2011 e tinha um timaço, tinha um time muito bom, literalmente um dos últimos times bons que o Vasco tinha, entendeu? Tinha um time muito bom, que foi campeão da Copa do Brasil em 2011. E, tipo assim, por causa disso, né, eles foram para a Libertadores. E foi a última vez que eles foram para a Libertadores, né? Disputarem lá, então, na fase de grupos e tal, né, na história. Aonde chegou até as quartas, onde pegou o Corinthians, né? Que tinha também aquele timaço, aquele time foda, né? Do Corinthians, né? Um dos melhores times do Corinthians da história, entendeu? Onde o Corinthians conseguiu, né, ganhar por 1 a 0, entendeu? No agregado e passar pra semis. Mas em um certo momento, entendeu? O Vasco perdeu literalmente, né, um gol, né? Que o Cássio defendeu, entendeu? E virou herói, entendeu? E a torcida do Corinthians comemorou como se fosse um gol, cara, entendeu? E aquele gol literalmente, né? Cegar a bola, entendeu? Tivesse entrado, o Vasco literalmente podia ser, né? Podia ter ganho aquele jogo com o Corinthians, passar para semis e provavelmente, né, ser campeão para a segunda vez da Libertadores. Mas muito para acabar não ter entrado, entendeu? O Vasco, né, não conseguiu mais, né, disputar uma Libertadores, né, fase de Copa de Liberta nem nada, entendeu? Nunca mais foi campeão da Copa do Brasil. Esse foi o último título específico do Vasco. Depois disso foi mais 3 rebaixamentos. Teve só 2 cariocas, entendeu? E mais nada. E, né, só vem, entendeu? Aí, entendeu? Com tristeza e tal, entendeu? Humilhações, entendeu? Goleadas e tudo. Muito por causa desse gol perdido. Muito por causa também desse título de Copa do Brasil que levou eles para Libertadores e fez isso acontecer. Agora nós vamos para o Palmeiras, que logo no ano seguinte, na Copa do meu Deus, na Copa do Brasil de 2012, o Palmeiras foi campeão, entendeu? Pela segunda vez na sua história. E literalmente nesse mesmo ano, o Palmeiras foi rebaixado pela segunda vez. Além de ser bicampeão da Copa do Brasil, foi também, né, bi-rebaixado. E com isso, entendeu? Viu seu rival Corinthians ser campeão pela primeira vez da Libertadores e também ser bicampeão do Mundial. Também viu o São Paulo conquistar a Sul-Americana, que era um título, entendeu? Que não era tão, né? Tipo, os brasileiros não ligavam, mas era um título que, entendeu? Importante pro time conseguir ser campeão de tudo, né? Onde falta, né? Pro Flamengo, pro Corinthians, pro Grêmio, pro próprio Palmeiras e tal. Se o São Paulo conseguiu, entendeu? Nessa época só o Inter tinha, mas o São Paulo conseguiu. E o Santos que também conseguiu ser campeão paulista. O Palmeiras conseguiu a Copa do Brasil, mas foi rebaixado. Então foi muito triste, entendeu? E muito, né? Por eles vendo, né, o seu maior rival, o Corinthians ser campeão para a da Libertadores, onde tinha aquela piada, mas acabou e ainda ser bimundial. Foi muito triste, né, pro torcedor palmeirense. E logo, né, no próximo ano, na Copa do Brasil 2013, o Flamengo, né, com um time que ainda estava se reconstruindo, um time que não é tão lembrado, entendeu? Literalmente um dos últimos Flamengos pobres que o torcedor flamenguista viu, conseguiu ser campeão de uma forma inacreditável e surreal, conquistando a Copa do Brasil, 2013. Né, literalmente eliminando todo o G4, né, do Brasileirão daquele ano de 2013 no mata-mata, né? O Cruzeiro, Goiás, Atlético Paranaense na final, entendeu? E o Botafogo também, entendeu? E conquistar essa Copa do Brasil, entendeu? De uma forma histórica, né? Conseguindo o terceiro título. Mas no Brasileirão o Flamengo não foi bom, entendeu? E literalmente, né, teve aquela confusão toda, né, que todo mundo já sabe, entendeu? Quase o Everton lá. E literalmente, se não fosse o português, o Flamengo seria rebaixado. Ia ser muito triste pro torcedor flamenguista, né? Mas graças a Deus que isso não aconteceu. Agora nós vamos para 2018, onde o Cruzeiro, entendeu? Foi pela sexta vez campeão da Copa do Brasil, entendeu? E sendo o maior campeão da Copa do Brasil com esse título, o maior campeão da Copa do Brasil desde então, entendeu? Ele também conseguiu, entendeu? Ser 2 vezes campeão da Copa do Brasil consecutivamente, entendeu? Ou seja, conquistou em 2016 e 2018. Até hoje, o único time que foi campeão da Copa do Brasil 2 vezes seguidas, entendeu? Consecutivamente, entendeu? E logo após, entendeu, esse título, entendeu, da Copa do Brasil de 2018, o Cruzeiro no ano de 2019, entendeu? Todo mundo já sabe, né? Foi rebaixado pela primeira vez, né? Teve o Fala Zezé do Thiago Neves e tal, entendeu? E o Cruzeiro, entendeu? Literalmente ainda tava falido, né? E também perto do Centenário, entendeu? Muito, né? Pelo que fez o Cruzeiro, né? Se ferrar todo e tal, né? O bagulho lá do CSA e tal. E ficou 3 anos na Série B, entendeu? E também, né? Comemorou seu centenário na Série B, cara.
Olha que coisa triste. Enquanto estava na Série B lá e tal, entendeu? No seu centenário, teve que ver, entendeu? Seu rival Atlético Mineiro, entendeu? Conquistar o segundo título do Campeonato Brasileiro, segundo título da Copa do Brasil, amassando o Atlético Paranaense na final e também conquistando mais o Campeonato Mineiro. E também na conquistando a Supercopa do Brasil no 22, que foi um ano em que eles ainda estavam na Série B. E vendo ele, né, eles conquistando a Supercopa em cima de um Flamengo muito bom, entendeu? Nos pênaltis, de jogado de 2-2, no jogaço de 2-2. Nos pênaltis o Galo conseguiu, entendeu? Essa Supercopa, entendeu? Que é um título que o Cruzeiro não tem. Ou seja, foi literalmente o pior centenário de um time brasileiro na história. Foi literalmente pior do que o Curitiba, que foi rebaixado no centenário, dentro de casa. Foi literalmente muito pior, velho. É muito pior, entendeu? Isso eu consegui sair de lá em 2022. E, mano, literalmente, entendeu? Depois disso, né? Não consegui mais voltar a ganhar a Copa do Brasil. Será que esse ano vem? Acho muito difícil, né? Mas muito por ter ganhado, né, 2 títulos. Ele ser o único time que conseguiu ganhar 2 títulos consecutivamente de Copa do Brasil e conseguiu se tornar o maior campeão. Muito por causa disso, eu acho que eles conseguiram, né, se destruir todo. E ainda assim, entendeu? Todos os jogos, entendeu? Que depois disso, né? Jogou contra o CSA, não conseguiu ganhar nenhum. Realmente, só aquele último jogo, entendeu? Que eles jogavam, né? Que já estavam com a taça, então já iam ter acesso, mas ainda, né, tinham que se virar do CSA, onde eles ganham por 3-2 no Mineirão, entendeu? E se virando no CSA e o rebaixando com aquela derrota do CSA do Mineirão para a Série B, na verdade para a Série C, entendeu? E o Cruzeiro voltando na Série A, pelo menos isso, entendeu? Se recuperaram. E agora nós vamos, né, para o Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil 2020, conquistando o 4º título. Poxa, mas peraí, Tássio. Mas depois disso o Palmeiras não se afundou, ganhou vários outros títulos e tal. Foi só alegria pro Verdão. Sim, mas não é sobre isso. O Palmeiras conquistou essa Copa do Brasil em 2020. E depois disso ainda nunca mais conquistar. Mas depois disso o Palmeiras nunca mais passou das quartas de final da Copa do Brasil. Depois desse título de 2020, o Palmeiras não conseguiu mais ganhar um título de Copa do Brasil. Não, nunca mais conseguiu passar das quartas de final da Copa do Brasil, entendeu? E é muito, tipo assim, é muito bizarro, entendeu? Pra um time, entendeu? No nível do Palmeiras, né, cara? Será que esse não vai ser diferente? Torcedor palmeirense. Veremos. Agora vamos, né, para o Flamengo, de novo aqui, que foi campeão da Copa do Brasil em 2022. E, né, o Flamengo queria muito esse título esse ano e tal, né? Já fazia 9 anos que o Flamengo conquistava e conseguiu. Só que ele também, né, no próximo ano, no ano de 2023, o Flamengo teve também um dos piores anos da sua história, conseguindo não conquistar 8 títulos. Ainda foi vice de uns 4 ou 5 títulos, entendeu? Foi vice, entendeu? Então foi aquela situação, cheio pra lá, cheio pra cá, entendeu? E no Campeonato Brasileiro ainda tomou, mano, muita goleada, entendeu? 3-0 pro Atlético Paranaense, 3-0 pro Atlético Mineiro, várias outras humilhações, entendeu? Como 1-1 com o América Mineiro dentro do Maracanã e vários outros jogos horríveis de se ver, cara. Realmente foi um Flamengo irreconhecível, entendeu? Quem, tipo assim, cara, foi literalmente inacreditável. Não dá pra entender, entendeu? Como é que aquilo aconteceu. Muito por causa disso foi por causa desse da Copa do Brasil. Pode ter sido, entendeu? Pode ser realmente uma maldição, mas, né, não sei. Agora nós vamos. Você vê que é muito, né? Agora, vocês estão entendendo o nível que eu tô falando, né? Agora nós vamos para a Copa do Brasil de 2023, onde o São Paulo foi pela primeira vez campeão desse título, entendeu? Conseguindo um título inédito. Inclusive, nesse ano 2023 foi um ano de títulos inéditos, né, de vários times, entendeu? Pelo mundo. E com o São Paulo não foi diferente. Conseguiu pela primeira vez esse título da Copa do Brasil em cima do Flamengo, né? Foi esse um dos vices do Flamengo, né? Que todo mundo sabe. Depois disso, né, o São Paulo até ganhou uma Supercopa e tal, mas ninguém liga muito, né, pra isso, entendeu? Foi campeão de tudo, entendeu? Com isso, mas ninguém liga muito. Porque depois disso, né, inclusive nesse ano, o São Paulo também se destruiu todo, entendeu? E tem a se reconstruir. Ele também virou um time meio falido, sem dinheiro e tal, entendeu? Que ele também é um time museu, entendeu? Que só lembra, entendeu? De conquistas, entendeu? Do passado. Entendeu? Muito por causa depois dessa Copa do Brasil, o São Paulo vai ser destruído muito, tenta se reconstruir e também tinha um time falido, entendeu? E muito ferrado, que também no, tipo assim, pode ser também, dá pra ver que que pode ser qualquer um time pequeno aí, entendeu? De São Paulo, entendeu? E para finalizar, temos o Corinthians, que foi campeão da Copa do Brasil em 2025. Mas eu vou falar ainda sobre uma queda, alguma coisa que aconteceu com o Corinthians. Só vou dizer que também depois desse título da Copa do Brasil que o Corinthians conquistou, né, o 4º título, e também eles estão muito ruins, né, tipo assim, no Brasileirão, entendeu? São muito ruins mesmo, entendeu? Entram no Z4, saiam, entram de novo, saiam. Inclusive tá passando com o Atlético aqui agora, cara. E, entendeu? E literalmente tem outra coisa. Eu vi um vídeo, né, de um cara, né, no Insta,
que ele falou de uma maldição do Cianorte, que é um time, entendeu, que já jogou algumas vezes a Copa do Brasil. E um time que elimina, né, o Cianorte na Copa do Brasil, 2 anos depois é rebaixado, entendeu, no Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu com o próprio Corinthians lá em 2007, onde eles eliminaram o Cianorte na Copa do Brasil em 2005. 2 anos depois, em 2007, como todo mundo sabe, o Corinthians foi rebaixado. Aconteceu também com o Santos, né, que nunca tinha sido rebaixado também, entendeu? Eles eliminaram o Cianorte em 2021, entendeu? Em 2023 o Santos foi rebaixado, entendeu? E ele também, né, depois do Pelé ter morrido e tal, um pau rápido, entendeu? Também do rei, tá, né, do time do rei e tal, mas, né, não foi o que aconteceu e tal, foi muito triste, muito doloroso pro time do Santos, também tipo, ano da história do Santos. E depois disso também, entendeu? Agora, né, o Corinthians lá em 2023 eliminou o Cianorte da Copa do Brasil, entendeu? Pela segunda vez. E também o que vai acontecer é nesse ano eles serem rebaixados. E também, entendeu? No nível, né, que o Corinthians pode acontecer isso mesmo, entendeu? Mas, sei lá, entendeu? E também ganhou a Copa do Brasil e tal, né? Se é que a maldição, entendeu? Ainda vai se concretizar, né? Vamos ver. Mas, galera, esse é um vídeo, entendeu? E aí, vocês acreditam nessa, tipo assim, minha, né? Minha visão, entendeu? Sobre, né? Tem uma também de uma maldição da Copa do Brasil, de alguns times que possam conquistar a Copa do Brasil. Tem, tipo assim, depois, né? Um ano meio triste, entendeu? Meio, né? De queda, ou de vários vícios, ou de, tipo assim, de lutar contra o rebaixamento. Entendeu? Até não cair, mas lutar muito contra esse rebaixamento. Vocês acreditam nisso e tal? Eu acredito, cara. Mas, galera, esse foi o vídeo, entendeu? Espero ter gostado. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou. Já deixa o like, já se inscreve aí também, não esqueci de falar. Mas é isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou.